seja bem-vindo ao Nada Trivial, quinta-feira, aquele dia que a gente fala um pouquinho sobre neurociência aplicada à educação. Então vem, senta aqui na turma do fundão e vamos conversar um pouquinho sobre um aspecto que muita gente me pergunta sobre a importância e sobre o impacto, então vale muito a pena a gente aprofundar, ainda que a gente já tenha falado sobre isso aqui no Nada Trivial em outras ocasiões. Vamos discutir um pouquinho sobre o impacto do sono no processo de aprendizagem. Na verdade, no processo de consolidação e construção de circuitos neurais. Porque, no fundo, o processo de aprender, né, o processo de adquirir algum tipo de conhecimento, ou até mesmo alguma habilidade, alguma competência, né, em algum quesito, está muito relacionado à nossa capacidade de produzir circuitos e tornar esses circuitos fortalecidos o suficiente para que eles entreguem valor para a gente, né? Então eu parar aqui para pensar agora, o nome de um filme, ou o nome de uma rua, ou alguma lei, né, que eu preciso lembrar se eu fosse advogada, né? Ou o nome de uma estrutura do sistema nervoso, ou um mecanismo qualquer, para que eu consiga acessar essas informações, eu vou precisar inferir que esse circuito está forte o suficiente, disponível o suficiente para ele ser ativado, né? Facilmente ativado, que basicamente isso que significa esse processo de aprendizagem. Nós vamos falar mais sobre isso no canal em breve, tá? Fica atento aí. E no aspecto específico do sono, quem sabe a gente tenha ainda uma problemática mais acentuada quando a gente fala sobre crianças e adolescentes que estão em idade escolar. Então houve um momento, mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, que aumentou muito a quantidade de pesquisas que estavam sendo realizadas, inferindo justamente qual era o impacto de crianças e de jovens terem períodos de sono, inclusive pequenas sonecas, logo após terem sido submetidos a um processo de ensinagem, uma aula, ou uma dinâmica, ou alguma atividade, e era sugerido a eles que tirassem uma pequena soneca e depois era aferido o conhecimento desses alunos acerca desse tema específico. E existia um grupo controle, por exemplo, que não tinha vivido essa soneca. E é fato que os resultados de quem tinha dado uma dormidinha eram um pouquinho superiores àqueles das crianças ou dos adolescentes que não haviam dormido. Mais recentemente, outros experimentos foram feitos modificando um pouco o horário de sono, especialmente para adolescentes. Porque tem um fenômeno que acontece com adolescentes que pouca gente acredita ser um fenômeno definitivamente biológico, né? Muita gente acha que é preguiça do adolescente, ou que o adolescente não está nem aí com nada, e que, portanto, ele não acorda, ele não se dispõe. E somado ao fato deles ficarem muitas vezes acordados até mais tarde, para poder realizar suas tarefas de rede social, de videogames, né? Todas essas atividades extras que hoje estão somadas na nossa vida cotidiana, né? Ele, obviamente, vai, para poder fazer isso, acabar sacrificando horas de sono, né? Então, seja porque ele vai dormir um pouco mais tarde, e também porque existe uma coisa que a gente chama de retardo de fase, já eu explico melhor o que isso significa, os adolescentes acabam tendo necessidade de acordar mais tarde, né? E isso não é tão evidente assim nas crianças. As crianças até conseguem acordar mais cedo e dormir um maior número de horas mesmo acordando mais cedo, porque elas costumam pegar no sono um pouco mais cedo. Então, o que seria o ideal, né? Que as crianças, por volta de 9, 10 horas da noite, no mais tardar, já estivessem na cama, e que elas pudessem acordar às 8 da manhã, tendo assim um período de 10 horas de sono. Especialmente ali a partir de 6, 7, 8 anos de idade. Antes disso é necessário, inclusive, até um pouco mais. Mas não é assim uma grande obrigatoriedade. O que vai acontecer é que algumas crianças vão continuar dormindo um pouquinho à tarde, e depois, quando elas começarem a ir regularmente, né, para o primeiro aninho da escola e tal, essa soneca da tarde não vai mais acontecer. E aí é natural que ela comece a dormir um pouco mais cedo para poder, né, compensar toda essa hora de sono apenas no período noturno. Quando você entra na fase de adolescência, esse retardo de fase, que significa exatamente o seguinte, que os indivíduos começam a ter um ciclo da própria liberação de melatonina somado ao ritmo circadiano um pouquinho retardado, né? Ele atrasa um pouco. E aí o pico também de cortisol de manhã atrasa um pouco. Então esse indivíduo vai ter uma percepção de despertar mais saudável, mais perto de 7, 8 horas da manhã no mínimo, né?
e não aquelas 5, 6 horas da manhã que muitos adolescentes precisam acordar para estar na escola no início dos horários. Então também foram feitos experimentos interessantes, especialmente para adolescentes, onde o início das aulas era um pouco mais tardio. Né? Então, horário, por exemplo, de 8 da manhã ou 9 da manhã, depender de que local, né? Porque na Europa já é mais para 7h30, 8, e eles trabalham nesse retardo de fase 9, 9 e pouco, e pra gente cujo horário natural é 7, 7 e pouco, se a gente retarda para umas 8h30, isso já é bastante razoável. E pasmem, mesmo não se tendo nenhuma mudança no horário, né, de ir para a cama, então eles estavam indo dormir no mesmo horário e apenas acordavam um pouco mais tarde, porque as exigências da escola eram um pouco mais tardias, né, deslocadas no tempo. Pasmem, o resultado deles era superior ao grupo em que essa mudança não tinha sido executada. Então, não é uma, não são duas, não são 3 evidências de que cuidar do sono também é um modo de você trabalhar no processo de eficiência do aprendizagem. Né? O sono ele tem papel fundamental para fazer com que essa memória ela seja trabalhada pelo cérebro de tal sorte que ela aumente a capacidade dela de fortalecer sua circuitaria, dependente ainda, obviamente, das funções hipocampais. Se você acompanha aqui o Nada Trivial, já conhece o hipocampo e já ouviu falar sobre ele num vídeo que nós fizemos no quadro Neurociência na Veia. Mas o hipocampo ele é fundamental para fazer com que haja uma manutenção da memória por um tempo, enquanto os circuitos no córtex cerebral e em outras áreas que envolvem também o cerebelo e núcleos da base, enquanto esses circuitos não se fortalecem e se tornam um pouco mais perenes, é necessária uma memória intermediária, vamos dizer assim, que depende do hipocampo. E essa memória intermediária depende do sono para que ela seja validada, para que se diga, bom, isso aqui vale a pena, porque durante o processo de sono é avaliado, né, essa força e essa necessidade daquele conhecimento. Então, se esse conhecimento tem uma validade emocional, se ele foi repetido, se ele foi trabalhado de forma a fazer com que o indivíduo se relacione com esse conteúdo, né? Qual vai ser o resultado natural? Então ele vai ter uma potência, essas memórias vão ter uma potência maior, justamente porque durante o sono elas foram validadas, porque elas tinham uma valência emocional ou porque elas foram repetidas uma quantidade de vezes razoável, né? Então, seja por uma razão ou por outra, o hipocampo fica sensibilizado, mas é a noite de sono que favorece esse processo do hipocampo de consolidar, de melhorar a consolidação das memórias. Então, se a gente não trabalha uma dinâmica de sono razoável, seja para criança, para adolescente, até mesmo para o adulto, todos os processos de aprendizado, todos os processos de construção de circuitarias que vão impactar inclusive em aprendizados de comportamento, mudanças de atitude, construções de hábitos, todos esses processos que dependem da formação de circuitos cerebrais e que dependem de uma saúde cerebral para que eles aconteçam, estarão prejudicados por privação de sono. Então, é muito importante que na gestão do processo de aprendizagem, seja para uma criança, seja para um adolescente ou até mesmo para o adulto, que um cuidado especial seja feito com a dinâmica do sono. E olha só, muitas vezes as pessoas fazem assim, durante a semana super respeitam os horários de sono e tal, e no final de semana vão dormir tarde, acordam tarde, bagunçando por completo o coreto, né, da dinâmica e do ritmo de sono. Evite fazer isso. É óbvio que é mais gostoso dormir até tarde no final de semana e tal, mas se você faz isso sistematicamente, todos os finais de semana, 5x2, 5 dias úteis, acordando super cedo, indo dormir mais tarde, dormindo pouco e depois tentando compensar isso no final de semana, do ponto de vista do cérebro, a compensação não se dá e acaba tendo um efeito até um pouco pior, que é a não construção de um hábito de horário de acordar e de horário de dormir, que simplesmente pode se tornar um modelo funcional para o cérebro. Quantos de vocês que não estão me ouvindo aqui agora não vão declarar aqui nos comentários, pode escrever, eu vou adorar ler, que todos os dias acordam às 6 horas da manhã sem precisar de um despertador? O que isso significa? Que o seu corpo, o seu cérebro, a sua dinâmica se acostumaram com essa vivência. Atenção única e exclusivamente a essa fase da adolescência que requer um cuidado especial e que, portanto, vai ser necessário construir-se um ritmo. E a grande sugestão da neurociência para isso, ainda que isso arrepie todos os pelos de todos os dirigentes escolares, é modificar o horário de entrada na sala de aula para que esses jovens durmam melhor e que, portanto, tenham um melhor desempenho escolar. Às vezes a gente dá preferência para a construção da programação, né, da escala de horários de professores e alunos,
tentando conciliar 2, 3 turnos dentro de um espaço escolar e esquece que não adianta nada a gente correr se a entrega que a gente for fazer na sala de aula não for fixada, não for valorosa e não se tornar um conhecimento útil para esse aluno. Então, era essa a provocação aqui do Nada Trivial, que não adianta muita coisa você conhecer todas as metodologias ativas e super modernas de aprendizado se o seu aluno simplesmente não dorme direito. Um abraço, te espero no próximo, porque todo dia é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial, especialmente os dias úteis, né? E se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Então a gente segue por aqui, dando uma complicada e simplificando no final. Um grande abraço e até o próximo.